Alô, alô, bon amor a todos. Português, mais uma vez. Nós vamos ver o que podemos fazer para manter a flexibilidade, a nossa flexibilidade, por evitar de envelhecer rapidamente demais. Evitar o mais possível de envelhecer, de ficar jovem, principalmente interiormente, mas também exteriormente, isto é possível sim. Vou lhe explicar dois exercícios muito simples a fazer para ralentir o envelhecimento do corpo, tanto por fora que por dentro. Um deles é muito simples, por quem faz meditação, sentado na posição de lotus ou semi-lotus, é uma posição que nos permite de desenvolver a flexibilidade nas pernas, mas também um conselho é por fazer sentado no chão, ok? Assim, nós estamos em contacto com as energias da Terra e a energia vai subir no canal energético da pessoa e o contacto com a energia do céu, do universo, vai se fazer também. Donc lá estamos conectados com as forças da natureza que passam por nós e que alimentam as nossas células, alimentam o nosso sistema energético e as nossas células. Isso é a primeira posição. Agora, por quem começa a fazer essa posição, aconselho de fazer alguns exercícios para aumentar a flexibilidade nos pés, nas articulações. Qual é a palavra entre o pé e a perna? O tornozelo, os joelhos, as ancas. Não fazem forças exageradas, só um pouquinho, sim, mas por mais vale prevenir que remediar, fazemos alguns exercícios de preparação, flexibilidade. Eu vou pôr um teste nos posts com os exercícios a fazer para ganhar flexibilidade nas articulações das pernas, por evitar justamente as dores. O segundo exercício a fazer, este eu faço há pouco tempo, muito pouco tempo, mas agora vou fazer todos os dias porque é o momento de fazer, sim. Algumas articulações no meu corpo estavam a me pedir, a me chamar a atenção, cuidado Nicole, aqui há qualquer coisa de bloqueado, e evite de levar isto para frente, já estou a tratar disto. E essa posição tão simples que não deveríamos ter esquecidos, porque fazíamos isto em criança com uma facilidade extraordinária, mas perdemos essa facilidade. Até muitas pessoas vão experimentar de fazer e não vão conseguir fazer essa posição, porque vão cair no chão. Mas vocês já estão prevenidos, vão devagar por fazer um teste, por ver a qual ponto vocês perderam essa flexibilidade. E esse exercício é extraordinário por manter a força nas pernas. E o que faz envelhecer as pessoas mais rapidamente, justamente, começa por aí, perder as forças nas pernas. E a perder as forças nas pernas, as pessoas percam a segurança delas, ela começa a ter medo de andar, medo de cair, etc. Mas com esses exercícios, não. E vocês vão ver, vão ganhar em postura, a coluna bem direita, que mostra a segurança de uma pessoa. Não, assim, não, é natural de estar sentado assim, porque estou habituado, muito habituado de ficar sentado nessa posição semi-lotus. E a coluna ganhou essa postura naturalmente. E isso tudo vai ajudar a libertar bloqueios energéticos e a fazer circular a energia dentro de todo o nosso canal, todos os nossos sistemas. Qual é esse exercício? O segundo exercício, tão simples. Quando éramos crianças fazíamos isto com uma facilidade extraordinária, mas podemos recuperar essa capacidade.
é tu simplesmente estar sentado como as crianças. E esqueci-me o nome em português, eu vou ver e já volto. Então, essa palavra que tive que ir buscar, mas eu não me lembrava. A frase, por exemplo, uma criança está sentada, está agachada. Agachada. Espero que é a palavra certa. Fui ver na internet, ok? Pronto, vocês experimentam, fazem isto, mas devemos conseguir fazer com os dois pés bem colocados no chão. E isso vai pedir algum tempo, penso eu, por chegar a essa posição. Bem, ficamos em pé, esticamos os braços à frente, à nossa frente, começamos a dobrar os joelhos e deixamos lentamente manter o equilíbrio e vocês vão ver até onde vocês vão conseguir. E todos os dias um pouco mais, ok? É um exercício que é aconselhado fazer 5 vezes de manhã e 5 vezes à noite antes de se deitar. É um exercício extraordinário, ok? Porque lá estamos a ativar a nossa energia. É isso o conselho que eu queria dar a vocês. Mais uma pequena informação, uma frase que gostei muito de ouvir ou de ler, já não me lembro, é uma pessoa que estava a se queixar que tinha dor no braço direito e alguém disse a essa pessoa que era normal com a idade de ter essa dor. E a pessoa respondeu, mas meu braço esquerdo tem a mesma idade que o meu braço direito e não tem dor. Por isto, não é uma questão de idade, é uma questão de bloqueios energéticos. E esses dois simples posturas vão ajudar a não só desbloquear algumas energias, libertar alguns bloqueios energéticos, donc isso é cura, ok? E vão também ativar a vossa energia dentro do vosso sistema energético e é isso que faz que a pessoa pode rejuvenescer. Pronto, é isso a boa notícia. E é mesmo, está aqui o exemplo, não é? Pronto. Eu desejo a vocês um maravilhoso dia. Se ainda não tiver feito isto, inscreve-se no canal, deixa um like. É muito importante um comentário, eu gosto. Eu fico feliz com vocês, fico feliz de ter partilhado isto com vocês, fico feliz com o nosso contacto. Um grande abraço, amo-vos, até a próxima.